Pois bem, vamos continuar nossas meditações no livro do profeta Naum. Profeta Naum. Nossas meditações, capítulo 1, a partir do versículo 9. Naum, capítulo 1, do verso 9 ao verso 15. Diz assim a palavra de Deus: O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Ele mesmo os consumirá completamente. E a angústia não se levantará duas vezes. Porque, ainda que eles se entrelacem como os espinhos e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De você, Nínive, saiu um que planeja o mal contra o Senhor, alguém que aconselha a maldade. Assim diz o Senhor: por mais seguros que eles estejam, e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Meu povo, embora eu o tenha afligido, não o afligirei mais. Vamos orar? Não, perdão, versículo 13, né? 13. Quebrarei o jugo deles que pesa sobre vocês e romperei os laços que o prendem. Porém, contra você, Assíria, o Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Do templo dos seus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei a sua sepultura, porque você é desprezível. Eis sobre os montes os pés dos que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado. Agora sim, vamos orar. Senhor, te damos graças pela tua santa palavra. Pedimos agora que, em nome de Jesus, o Senhor fale aos nossos corações, porque nós precisamos ouvir ao Senhor, precisamos da tua iluminação, ó Pai. Fica conosco, nos abençoando e nos conduzindo nesse momento de meditação em tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Entre boas e má notícias. Na nossa vida, nós somos guiados pelos fluxos de boas e má notícias, onde a escuridão e luz dançam como noite e dia, né? Se tem uma coisa, tem outra. E essas estações da vida vai moldando o nosso caminhar, vai transformando o modo que nós vivemos. Às vezes, e muitas vezes, nós desejamos notícias alegres, que são como um refúgio naquele calor do verão, sabe? Já passou aquele lá no Rio de Janeiro, né? Quando você encontra uma sombra abençoada, aquela água de coco geladinha, Janeiro, Foz do Iguaçu. Quando você encontra um dia desse, boas notícias são como isso, gente. Em meio ao calor da vida, você encontra aquele refrigério numa notícia que vem renovar a sua fé, reconciliar o seu coração com Deus, curar as feridas. Mas também tem as más notícias, que são como trovões naquele céu incerto, às vezes devastadores, que trazem perdas, diagnósticos implacáveis e abalam a nossa fé. Só que ambas têm lugar em nossa vida. Nós vivemos nessa dualidade entre boas e más notícias. E temos que lidar com elas. Então, na verdade, a dualidade está em como nós lidamos com as boas e as más notícias. Nesse drama da vida, esperança e fé permanecem como estrelas brilhando noites
nas noites mais escuras. E no texto que nós lemos agora, em Naum, nós encontramos essas duas notícias, uma má e uma boa. Vamos começar então pela má notícia. A má notícia que o texto nos traz é que Deus, com justiça implacável, punirá aqueles que se opõem a Ele. Deus, com justiça implacável, punirá aqueles que se opõem a Ele. Veja só, no antigo Judá, antigo reino de Judá, reino do sul, certo? O profeta Naum se senta, contempla as pessoas às quais agora ele vai levar uma notícia que ele acaba de receber de Deus. Então ele, com a sua voz de, talvez, imagino eu, né? Com a voz de trovão, homem de Deus, designado por Deus, vocacionado por Deus, com aquela voz carregada de convicção que tem algo a falar, ele se dirige ao povo e começa a proclamar uma palavra reveladora. Ele diz, versículo 9, né? O que é que vocês estão planejando contra o Senhor? Naum indagou com uma intensidade que ecoa pelas ruas da Síria, de Judá. Na verdade, ele está prestes a transmitir a palavra de Deus. Uma profecia que tinha como alvo a grande cidade de Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Quando fala Nínive, fala em Assíria, estão falando do mesmo povo. Essa profecia que ele vem falar a esse povo era uma advertência, um aviso solene aos inimigos de Deus. E ele diz, ele mesmo, isso é, Deus, consumirá completamente. Naum anuncia a inevitabilidade da punição divina sobre aquele povo. A angústia que cairia sobre os ímpios não se levantaria novamente, deixando claro que a destruição de Assíria seria total. Aqueles que estavam julgando o povo de Deus seriam totalmente destruídos. Naum continuou com a sua descrição vívida da ruína que aguardava aqueles que se opunham contra Deus, mesmo que eles unissem, né, como espinhos e se embriagassem com vinhos como bêbados. Versículo 10 nos diz que eles seriam consumidos como palhas diante da ira do Senhor. No entanto, Naum revelou também a fonte da maldade que planejava contra Deus. Ele diz, de você, Nínive, saiu alguém que aconselha maldade. O que Naum faz aqui, ele aponta quem é a oposição do Senhor. Aqueles que se opõem. Alguns estudiosos vão dizer que talvez seja o tal de Senaqueribe. Mas nós podemos entender pelo contexto que todos os reis perversos e líderes que se levantam contra Deus, que vieram da Síria, todos eles exibem essas características descritas por Naum. Mas então, veio a palavra de misericórdia e redenção. Por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão, proclamou o profeta. Deus prometeu quebrar o jugo que pesava sobre o povo de Deus e romper os laços que os prendiam. Era aqui um sinal de esperança, uma promessa de libertação para todo aquele que crê em Deus. E ele fala no versículo lá, meu povo, embora eu o tenha afligido, não mais afligirei. Quebrarei o jugo deles que pesa sobre você e romperei os laços que o prendem. Essa era a mensagem de esperança para ajudar. Mas eu estou falando da má notícia. A má notícia é essa sentença pronunciada contra a Síria, que diz, contra você,
Assíria. O Senhor deu ordem para que não haja posteridade que leve o seu nome. Os ídolos das nações seriam destruídos. E a Assíria, perdão, os ídolos da nação, uma nação, a Síria, né? Nínive, tá? O ídolo da nação, os ídolos, que são vários, seriam destruídos. E a Síria tornaria desprezível. Finalmente, há uma virada no tom da mensagem, e o texto diz: eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Era uma mensagem de alívio e alegria para Judá. Mas para a Síria, o ímpio, sobre aqueles que subjugavam o povo de Deus, eles seriam totalmente exterminados por causa dos seus pecados, por causa das suas decisões de afrontar o Deus verdadeiro. Aí está a má notícia, gente. E parece hoje que muitas pessoas têm esquecido, né? Muitas pessoas parecem ter esquecido a ideia de que Deus, com justiça implacável, punirá aqueles que se opõem a Ele. Vivemos uma época marcada por crescente secularização e uma visão mais permissiva da espiritualidade. É algo tipo, cada um pode ter a sua, mas não existe uma verdadeira. Não existe uma verdade absoluta. Não existe uma espiritualidade única. Vivemos um tempo onde a noção de um Deus que julga e pune pode ser facilmente obscurecida. Eu estava vendo um pastor falar ontem sobre esse texto, que ele diz o seguinte, bem interessante. Enquanto a igreja prega o amor de Deus, ela é bem aceita. Enquanto nós falamos assim, Deus ama você como você é, Deus odeia o seu pecado, mas Ele te ama de uma forma incondicional. Essas mensagens lindas, fofinhas, enquanto nós falamos isso, nós somos aplaudidos. Somos convidados para as festas, somos convidados para palestrar, somos convidados para televisão e rádio. Só que essa má notícia que a Síria ouve é a mesma notícia que nós somos chamados a proclamar a esse povo. Deus, com justiça implacável, Ele destruirá todo aquele que se opõe a Ele. Todo pecador sofrerá a justa ira de Deus. Quando Naum começa a profecia, ele já vem trazendo essa ideia, olha, os atributos de Deus são necessários para você entender o que Deus vai fazer. Ele é longânimo em se irar, mas Ele se ira. E quando Ele ira, Ele implacavelmente determina a sua justiça. Mas assim como o profeta Naum proclamou naqueles tempos antigos, a mensagem da justiça divina deve ser um lembrete para a nossa sociedade atual. À medida que o mundo se torna mais secular, o mundo se torna mais orientado pelo materialismo, a ideia de consequências espirituais para as ações pode ser negligenciada, e assim como são. A igreja hoje, muitas vezes, ela é morta, mesmo caminhando como viva, porque ela já materializou a espiritualidade. A sua fé não é mais baseada em Deus, mas naquilo que o seu bolso pode satisfazer si mesmo. O Deus dela são eles. E assim como a Síria, vivemos uma sociedade onde são vários deuses que determinam a nossa agenda. Onde nós vamos, o que fazemos e quem somos. Vemos exemplos dessa secularização e materialismo em nossa sociedade. Vemos a busca desenfreada por poder, riqueza, prazeres, que muitas vezes nos levam a esquecer nossa responsabilidade, mesmo como filhos de Deus. Eu fico triste, irmãos, quando eu vejo que um irmão faltou um culto, quando a igreja tem que se reunir para adorar o Senhor, porque ela está presa no seu próprio prazer. Eu tenho um churrasco para ir. Eu tenho um passeio a fazer. Eu tenho que fazer, eu tenho que buscar, eu tenho que satisfazer. Eu tenho, tantas buscas pessoais que esquecem quem é o seu Deus. Hoje,
comportamentos antiéticos e prejudiciais podem ser justificados por causa do sucesso pessoal. Quando você conversa com um marido, uma esposa, quando eles querem, eu quero separar. Muitas vezes eu ouvi esse motivo. Porque eu não estou feliz com ela e eu mereço ser feliz. Então, meu sucesso pessoal é o que motiva as minhas relações. A mensagem de Naum, então, gente, ela é um lembrete, é uma proclamação constante e relevante para todos nós. E nos lembra que, apesar da nossa busca por autonomia e satisfação individual, há um Deus que observa e julga nossas ações. A justiça divina, embora possa parecer distante de nossa sociedade secularizada, é uma realidade que não pode ser ignorada. Assim como Naum ofereceu esperança e redenção e proteção para aqueles que se voltassem para Deus, a mensagem do nosso tempo, ou a palavra bonita, contemporânea, também deve enfatizar que a busca espiritual e a reverência pelos princípios morais têm um lugar fundamental em nossas vidas. E a fonte delas é Deus. Deus é a fonte de orientação e refúgio para aqueles que escolhem viver com integridade e consideração pelos outros. Em um mundo cada vez mais complexo e desafiador, a mensagem atemporal de Naum serve como esse alerta para nós, que independente das mudanças culturais e sociais, independente do que o mundo ou mesmo a igreja que se perdeu dentro da sua religiosidade, sua teologia deturpada, a justiça divina continua a ser uma parte fundamental da cosmovisão de muitos e uma âncora espiritual para aqueles que permanecem fiéis a Deus. Mas eu falei que nós vivemos na dualidade da má e da boa notícia, certo? Uma má notícia foi proclamada, só que também tem a boa notícia. Deus oferece redenção e proteção para o seu povo fiel. As palavras de Naum ecoaram através dos corações daquele povo judeu, né? Povo de Judá, lembrando que Deus é justo, lembrando eles da justiça e da promessa da proteção de Deus. E eles celebraram as boas novas, aguardando agora ansiosamente a paz que Deus lhes concedia. Uma verdade resplandece com clareza inevitável nesse texto aqui, gente. Deus oferece redenção e proteção para o seu povo fiel. Essa promessa é como uma âncora, né? Que vem nos sustentar, vem nos firmar, vem nos deixar inabaláveis, porque nós cremos no Senhor Jesus. Em tempos de desafios e adversidades, essa verdade se revela ainda mais essencial. Assim como o profeta Naum proclamou em suas palavras inspiradoras, dizendo: o que vocês estão planejando contra o Senhor é uma questão que ecoa através das eras, uma lembrança de que a oposição a Deus nunca prevalecerá. É o próprio Deus que protege aqueles que o buscam de coração arrependidos e sinceros. Diante da força dos inimigos, Deus promete a justiça prevalecerá. E diz o texto: Ele mesmo, Deus, né? Ele mesmo os consumirá completamente. A angústia não se levantará duas vezes. As ameaças contra o povo de Deus serão aniquiladas diante da soberania de Deus, e a paz ressurgirá, florescerá. Mesmo quando os inimigos de Deus se unem, diz o texto, né? Como espinhos entrelaçados,
Mesmo quando ele se enche de orgulho e arrogância como bêbados, eles serão reduzidos a nada, como palha seca ao fogo. A proteção divina é a garantia que todo aquele que crê no Senhor Jesus tem de que não serão destruídos pela malícia dos perversos. Nínive, uma cidade que concebeu o mal contra o Senhor, serve como um lembrete que o mal tem suas raízes humanas. No entanto, a mensagem de Naum não termina aí. Deus oferece a todo aquele que crê nele redenção e proteção. Não importa a origem do nosso erro, a origem do pecado que nós temos. Afinal de contas, todos somos pecadores. A promessa de redenção ressoa com poder no texto. Diz assim o texto, por mais seguro que estejam e por mais numerosos que eles sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Aqueles que um dia julgaram ou subjugaram Judá, oprimiram Judá, não existirão mais. Eu sei que você não conhece nenhum assírio hoje, né? Você não tem muitas vezes a menor ideia onde fica a Síria, né? A promessa de Deus se concretizou. Deus quebra os jugos daqueles que nos oprimem e rompe os laços que nos prendem. A graça de Deus é libertadora e é escudo que nos protege contra o segundo levante dos nossos inimigos. Que nós aprendemos que é o pecado, a morte e o diabo. A mensagem de esperança é muito clara aqui. Eis sobre os montes os pés dos que anuncia boas novas. Boas novas significa evangelho. Evangelho significa boas novas, né? Eis sobre os montes os pés daqueles que anunciam a paz. Para todo aquele que crê no Senhor Jesus, quem crê em Deus, não há lugar para o medo, pois Deus é guardião infalível. Aqueles que confiam nele experimentam a sua redenção e sua proteção inabaláveis. Ao longo dos séculos, essa verdade transcende gerações. Deus continua oferecendo redenção e proteção para o seu povo. É uma promessa que permanece inabalável e eterna. Deus, com sua graça generosa, estende uma oferta de redenção e salvação, não apenas a Judá, mas a todos nós hoje. Nas páginas, né, da Bíblia, você pode observar que Deus age como um juiz implacável diante do pecado. Ele fez isso quando chamou Noé. Ele fez isso em Sodoma e Gomorra. Ele fez isso quando levantou Moisés e afogou todos aqueles egípcios pecadores, subjugava o seu povo. Ele fez isso várias vezes. Ele fez isso no Novo Testamento, quando alguém mentiu contra o Espírito Santo. Ele continua fazendo na história, quando alguém se levanta contra o povo de Deus, quando se levanta contra Deus, né? Pecando, blasfemando, ridicularizando Deus. Deus age como árbitro, com a justiça que é inquestionável. Entretanto, como um contraste surpreendente, né? Ao lado dessa justiça inabalável de Deus, nós vislumbramos a generosidade da graça divina. É como se a misericórdia divina se erguesse em paralelo à sua justiça, formando um equilíbrio divino que ultrapassa certamente a nossa compreensão. Você lembra qual é o símbolo do direito, né? Aquela moça com os olhos vendados, segurando uma balança que não pende para nenhum lado. De um lado aqui, nós temos a justiça de Deus, e do outro lado nós temos a graça de Deus, que mantém o equilíbrio de quem é Deus. Essa graça, né, é uma luz que irradia nossas vidas,
Um presente que nos capacita a reconhecer nossos próprios pecados. E como uma melodia suave nos leva a nos arrepender e buscar reconciliação com Deus. Essa graça é como um convite caloroso para deixar para trás o peso do passado, as correntes das transgressões e os fardos que carregamos, abraçando a promessa de uma nova vida em Jesus Cristo pela graça. E o mais notável é que essa oferta de redenção e salvação que Deus dá não é reservada para uns poucos afortunados. Todos somos alvos da oferta da graça de Deus. Essa promessa de salvação e redenção é estendida a todos nós. Não há exceção nenhuma. Deus anseia para que cada um dos seus filhos, independente de suas histórias, independente dos seus erros, Deus deseja que nos aproximamos dele com corações contritos, prontos a experimentar a transformação que somente a graça divina pode proporcionar a nós. A graça de Deus, então, é como um farol que ilumina a escuridão, pois nos lembra que, apesar de nossas fraquezas e imperfeições, somos amados incondicionalmente pelo nosso Criador. Ele não apenas nos julga, ele não apenas julga o pecado, mas também ele estende a sua mão de graça generosa. Ele nos oferece uma oportunidade de recomeçar, como se fosse um renascimento espiritual, e na verdade onde podemos ser moldados à imagem de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o objetivo principal de Deus, né? Assim, então, em nossas jornadas espirituais, podemos encontrar conforto e esperança na harmonia que há entre a justiça divina e a graça abundante. Entre a má notícia que Deus, de uma forma justa, se levanta contra o pecado, e a boa notícia que há uma graça estendida a todos nós. Essa, na verdade, gente, é a essência do Evangelho de Jesus. A boa notícia nos convida a uma vida de restauração, perdão, amor eterno em Deus. É um refrão que ressoa em todos os corações que buscam a presença de Deus. Uma promessa que permanece inabalável e eterna, como uma canção que nunca deixa de ser tocada. Naum aqui, o mensageiro de Deus, traz consigo uma notícia que lança luz sobre a condição humana. Isso é, somos pecadores. Somos errantes em nossa busca por justificação, por retidão. Nossos pecados são como correntes que nos prendem e por causa deles, né, porque são pecados, por causa deles, nós merecemos a justa ira do Altíssimo. A justiça divina é implacável, é incansável, e ela paira sobre nós com uma espada afiada, aguardando o momento de nos julgar. O contraste, então, da justiça o contraste entre a justiça e a maldade daqueles que se opõem a Deus, ela é muito nítida do nosso dia a dia, ou dia e noite, né? Muitos de nós temos deixado de lado a ideia da justiça divina e ignorado as consequências espirituais de nossas ações. Muitos de nós temos fechado os olhos para essa realidade incômoda, ao menos incômoda para nós. Deus é justo, implacável contra o pecado. Mas vem uma boa notícia para mim e para você hoje. A boa notícia que é personificada em Jesus. Ela brilha como uma estrela no céu escuro. Ontem nós estávamos brincando que ontem o dia está bonito, gente. Eu desafio você a encontrar nuvem no céu, né? Tá tão bonito o dia que... Imagine uma noite agora, onde você só encontra aquela estrela numa noite assim. É Jesus brilhando em meio à escuridão. O Evangelho de Jesus ressalta que Deus oferece redenção e proteção
para todo aquele que nele crê. Isso, ao menos, deve trazer a nós esperança e paz aos nossos corações aflitos. Em Jesus, a justiça divina encontra seu cumprimento. Lembra o que aconteceu com Jesus? Porque ele carregou sobre ele o pecado da humanidade. E Deus guarda com amor aqueles que sinceramente creem em seu Filho. Nessa mensagem de redenção e salvação, Jesus é como uma luz que penetra a escuridão dos nossos pecados, oferecendo uma oportunidade de recomeço a mim e a você. A graça de Cristo é como um rio de misericórdia, capaz de lavar os nossos pecados e nos renovar. Todos nós, toda essa geração, pesada e materialista, independente das falhas, tem a chance de encontrar um novo começo em Deus, através da justiça divina e da generosidade e da graça de Cristo Jesus. Aqui então nós temos uma mensagem de esperança e transformação, como uma melodia que ecoa em todos os corações que a acolhem, convidando eles e a nós a uma jornada de restauração e amor eterno em Deus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por o Senhor falar para nós e nos lembrar que o Senhor é um Deus justo. O Senhor é um Deus implacável. O Senhor não tolera o pecado, porque o pecado ofende a Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado também pela sua oferta de misericórdia, pela sua oferta de perdão, reconciliação. Faz todos nós percebermos isso e acolhermos com coração sincero e vivenciar esse momento lindo de estar com o Senhor na eternidade.